E aí, pessoas? Bom, gente, então, essa parte aqui, esse vídeo, eu acho que é a primeira abordagem que a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre a lógica com que esses testes estatísticos frequentistas, que a gente vai ver na disciplina, funcionam. Eu acho que é uma das aulas mais sensíveis, para usar a palavra bonita, da disciplina. Então, se você não entendeu esse vídeo, não me pergunta porque eu não sou obrigado. Mentira. Você vai me perguntar na nosso encontro online, porque se você tiver entendido isso aqui, você consegue entender o resto da disciplina. Mas se você não entendeu o que eu vou explicar agora, você vai empacar a disciplina inteira. Então, vê se você conseguiu entender de verdade a brincadeirinha que eu vou fazer nesse negócio da lógica subjacente aos testes, parte 1, o conto da macumba. Mas chora no meu subjacente, tá bom? Vamos lá, tô tensa. Então, olha só. Eu vou usar uma historinha meio fictícia, meio verdadeira. Ninguém nunca vai descobrir qual parte é qual. Para tentar fazer vocês entenderem um pouquinho da lógica dos testes. E não vai ter nada de biologia por enquanto, tá bom? Então é o seguinte. Quando eu era novo, quer dizer, há uns 2 anos atrás, que eu sou jovem, eu adorava jogar RPG. E para jogar RPG, um dos jogos que a gente jogava usava muito esse dadinho que está aparecendo aí. Caso você não conheça, é um dado de 10 faces. Tudo bem? Falei fases, mas vocês entenderam, 10 faces. Tá? Ele vai de 1 a 10, né? Porque tem 10 faces, a gente fala umas coisas muito lógicas. Você tá de noite, sexta-feira, entendeu? Eu tô aqui na Paris de Minas Gerais, também conhecida como Contagem, entendeu? Eu tenho mandado fazer, vou gravar vídeo. Mas a lógica é o seguinte. Nesse jogo, a gente interpretava alguns personagens e a gente tomava algumas decisões. E para o personagem ter sucesso ou não nessa decisão, a gente tinha que tirar valores altos nesses dados. Então, eu fui fazer uma jogada para uma ação que meu personagem ia fazer e eu precisava tirar valores muito altos nos dados. Mas, vocês não sabem, eu sou versado em macumba, tá? Com especialização no Haiti, galinha preta para mim é pouco, tá? Faço horrores, inclusive trago seu amor de volta, a gente pode conversar depois aqui da aula, naquele, né, fora aqui da FMG, eu cobro um precinho, camarada, dá nada não. Mas, então eu usei minha macumba nos dados, fiz joguei esses dados garantindo que a minha macumba ia aumentar a chance de eu tirar valores altos nos dados, beleza? E aí, vamos mudar aqui, tá aqui o resultado da minha jogada, tá bom? Então, macumbei o dado, joguei. Foram quantos dados que eu joguei que eu já esqueci? 3, 4, 5. Joguei 6 dados, beleza? E esses foram os valores que eu tirei em cada um dos dados. Então, 9, 9, 9, chora na macumba. 7, 7, 7. Aí já não foi tão bem, mas tudo bem. Tá bom? Então, o grande ponto aí é, como eu falei que eu ia fazer a macumba para aumentar a chance dos valores desses dados ficarem altos, muita gente fala assim, claro que na macumba não existe, galera. Tá bom? Então fica aquela dúvida se de fato a minha macumba funcionou e aumentou esses valores ou não. Se eu simplesmente tive muita sorte e tirei esses valores, beleza? Então o que eu vou fazer agora é como um scientist, eu sou um cientista e macumbeiro, uma abordagem então de análise de dados para tentar julgar ou tomar uma decisão sobre se tem ou não tem efeito da macumba, tá bom? Então, para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular a média desses valores. Por que eu vou calcular a média? Porque eu preciso de um valor que sintetize esses 6 dados que eu joguei num valor só. Mais para frente, vocês vão entender por que é importante fazer essa síntese num único valor, tá bom? Mas aqui a gente é curso de R, de estatística, de Excel, de tudo, eu vou calcular a média. Tudo que vocês quiserem fazer de fórmula no R, eu sei que vocês costumam ir naquela opçãozinha de fórmula, que eu nem sei mais onde fica essa caralha. Em algum canto aqui. Mas ela é excelente, tá bom? Não fico usando esse demônio, até porque eu nem achei para poder mostrar. Se você quiser de fórmula no R, você escreve igual. Ele abre várias opções, desde que você saiba o comando, ele vai funcionar super bem. Então, nesse caso, eu quero média. Abro parênteses para ele saber qual é o intervalo que eu vou usar. E eu selecionei os valores aqui e fechei, tá bom? Não tem muito mistério nisso não. Se o seu computador tiver em inglês, você vai tentar average. Desculpa, porque eu sou fluente, entendeu? Morei na Inglaterra uns anos aí.
Mentira. Ou você vai tentar mean, mas average costuma ser o mais usual pro Excel, tá bom? Depois que você faz isso, ele vai automaticamente calcular a média. E dá valor demais, então só vou arredondar esse caralho aqui, tá? Tá aqui. Então a média dessa minha jogada aqui, o valor médio, foi 8,17. Beleza? Tá bom. Então até aqui eu só estou falando sobre o que aconteceu de fato. De fato. Que é a minha jogada e a média que eu tirei lá, tá bom? O ponto agora é como é que eu consigo fazer uma investigação científica para avaliar até que ponto isso foi um efeito de macumba. Uma opção que a gente pode ter aqui é o seguinte. Imagino que cada um de vocês, na turma a gente tem 35 alunos matriculados, tá? Não sei como, porque o limite era 30, mas enfim, eu acho que tem uns externos ainda de ouvinte, mas enfim, 35. Imagino que cada um de vocês pegasse um dado, agora não macumbado, então não é um dado que eu encostei, tá bom? É um dado honesto, e você fizesse uma jogada, jogasse esse dado 6 vezes. E toda vez que você jogasse o dado, esses valores fossem anotados aqui. Agradece a Deus porque eu faço os alunos fazerem isso em sala, numa disciplina presencial, tá? Mas é bom, o tempo passa, a gente conversa, faz piada, tem os alunos que não conseguem jogar dado direito, sai correndo atrás de dados, mas enfim. Então imagina que cada um de vocês anotasse esses 6 valores aqui, tá bom? Eu não vou jogar 35 vezes 6 dados de 10 fáceis, porque eu não sou obrigado. Vou fazer isso no R. Então, só um detalhe. O que eu vou mostrar agora no R, vocês não precisam saber fazer isso, tá bom? Eu só fiz uma funçãozinha simples ali para poder simular essa história de jogar os dados 35 vezes. Ainda não é um teste, não vai, a gente ainda não está entrando na parte prática da disciplina, tá? Mas, então, só para vocês entenderem, eu já deixei ele escrito aqui. Eu vou criar um conjunto de dados aqui que vai simular um dado de 10 faces. Eu chamei de origem, tá? Que seriam meus dados de origem. Então, quando eu faço isso aqui, ele roda esse negocinho aqui, que ele chamou de origem, tá bom? Se eu pedir para mostrar, ele vai mostrar o valor de 1 a 10. Então, é como se ele tivesse criado um dado de 10 faces para mim, tá? Isso aqui está o resultado desse negócio. Aí, para eu poder simular uma jogada de dados de 10 faces, eu usei essa função aqui, que é esse sample, eu botei origem 10 true, tá bom? Isso aqui é só que eu estou pedindo para ele reamostrar os dados que estão em origem, que é esses valores aqui. Esse 10 é porque eu quero que ele faça isso 10 vezes, ou seja, ele pegue... Por que eu estou pedindo 10? É 6, gente. Então eu quero que ele amostre 6 valores, ou seja, é como se ele jogasse 6 dados. E o true é justamente porque se ele amostrou primeiro, ele tirou o valor de 1 desse conjunto aqui, na hora de fazer o segundo, ele volta com 1. Então é como se eu estivesse mesmo rolando um dado de 10 faces a cada uma das 6 jogadas, tá bom? Então, só para vocês terem ideia, quando eu faço isso, ó, ele me dá 6 valores. Então é como se eu tivesse, na primeira jogada de dado, tirado 7, na segunda 5, na terceira 9, depois 4, depois 8 e depois 8 de novo. Tudo bem? Então seriam os valores de 6 dados de 10 faces. Tá bom? E aí, se eu acrescentar essa outra funçãozinha aqui, min, que é justamente a média, que é para ser 6, ele calcula a média de 6 valores. Tudo bem? Que nesse caso deu 6,5. Tá? Não vai ser necessariamente a média desses valores aqui, porque como eu botei o sample de novo, que ele reamostrou, ele rejogou tudo de novo. Tá? Então, só para vocês entenderem que com esses passinhos aqui, eu consigo criar um dado de 10 faces. Opa, aqui. Depois eu mando ele fazer 6 jogadas desse dado de 10 faces. Tá bom? E aqui eu tiro a média de 6 jogadas de dado de 10 faces. Beleza? Então, para eu poder fazer as 35 jogadas, eu fiz essa funçãozinha aqui, que basicamente eu só pedi para ele criar uma coisa vazia para mim, tá? Isso aqui não importa muito para vocês agora. Fiz uma funçãozinha, mas basicamente dentro de cada função eu quero que ele faça essa história de joga os dados de 10 faces 6 vezes, calcula a média. Só que eu quero que ele faça isso 35 vezes. É que eu estou pedindo para ele fazer de 1, que é isso aqui, até 35, tá? De novo, só acredita um pouco em mim nessa parte.
porque eu vou mostrar para vocês as 35 médias no final, tá? Então, mandei ele rodar aqui. Não apareceu erro, claro que eu testei esse caralho antes. E aí, se eu peço para ele mostrar isso para mim, deixa eu pedir só para ele mostrar a planilha. Tá aqui, ó. Vocês vão ver que tem 35 linhas, tá vendo? Isso aqui é o número de linhas, ó. Ou seja, as 35 jogadas. Em cada uma das vezes, ele botou a média dos 6 valores do dado. Então, eu joguei o dado, cada dado de 10 faces, joguei 6 vezes, tirei a média. Joguei 6 vezes, tirei a média. Joguei 6 vezes, tirei a média. Tudo bem? Fiz isso 35 vezes, tá? Na mão é muito mais legal. Então, beleza. Então, a única coisa que eu fiz aqui são 35 jogadas de dados que eu garanto que não estão com o efeito da minha macumba. Beleza? E aí, o grande ponto é o seguinte. O meu valor real foi 8,17. Foi a média daqueles dados que eu joguei com a macumba. Tá? E aqui eu tenho 35 situações em que esses dados foram jogados e não havia macumba em nenhum deles. Ou seja, eu tenho uma simulação dos dados sem o efeito que eu quero testar, que é a macumba. Tá? E aí, eu vou pedir só para ele me apresentar esses dados de simulação ordenados, tá bom? Então, tá aqui. Se eu botar só assim, ó, simulação, ele mostra bonitinho cada um dos valores, tá? Que ao invés de mostrar na planilha lá como estava retinho assim, ele botou enfileirado. Então, tá aqui, depois o outro valor aqui, o outro valor aqui, o outro depois... Tudo bem? Como é que era o mesmo comando para ordenar as coisas no R? Rank. Não é rank, não. Também não é ord. Eita. Deu um branquinho, vai ser aquele momento em que eu vou editar o vídeo, porque eu vou pesquisar aqui como é que é o cara. Bom, então essa edição rolou. Eu já olhei, eu tinha esquecido a função, é sort. Então, eu simplesmente mando esse sort aqui em cima de simulation, beleza? Então, quando eu faço isso, ele só ordenou, tá bom? Primeiro, o valor mais baixo foi 2, depois foi 3,66, 4,16, tudo bem? E assim por diante. Então, a gente tem aqui 35 valores simulados. E, normalmente, isso aí é um praxe que não é obrigatório. Quando as pessoas vão fazer um teste desse tipo, elas incluem o valor real. Então, eu teria ao todo 36 valores, porque o meu valor de 8,17 seria incluído aqui como último valor, tá bom? Então, nessa simulação aqui, basicamente eu teria que o valor de 8,17, tá vendo? Ele está ordenado, não teve nenhuma vez. Se eu incluir ele aqui, se eu considerar ele como um valor possível na simulação, eu teria que ele ocorreu uma vez em 36 jogadas. Se eu botei ele, tem que considerar que eu fiz uma jogada a mais, tudo bem? Ou seja, uma vez em 36 quer dizer que ele representa 2,7% ou 0,002% das jogadas, tudo bem? E aí, nesse momento, o que a gente precisa pensar é o seguinte. Baseado, então, em 36 jogadas, 8,17 foi raro ou foi comum? Tá? Ele ocorreu em 2,7% das jogadas. Tá? Se você considerar que 8,7 nessas jogadas, que 2,7%, né, 2,7 em 100, é um evento raro, mas eu joguei esse valor uma única vez, esses dados, uma única vez e consegui tirar, é mais provável que a minha macumba tenha aumentado a chance, então, de sair valor alto no dado, ou é mais provável que aquele valor seja um mero efeito do acaso? Entendeu o ponto? Então, se você considera que, dado que a chance desse valor ocorrer quando não tem macumba é muito baixa, é de 2,7, então a macumba tem efeito. Perceba, então, que você, ou eu, nesse caso, induzindo você, tomou uma decisão de que deve ter um efeito da macumba, porque quando eu simulei a jogada de dados sem macumba, foi muito difícil ter esse valor. Tudo bem? Você pode ser conservador, falar assim, não, ainda assim 2,7 eu acho alto, então eu vou considerar que não tem efeito da macumba. Você também pode fazer isso.
Só que você tem que pensar, se você estiver contrapondo contra a pessoa que tomou outra posição, ela vai estar dizendo que 2,7% é raro e você vai estar dizendo que 2,7% não é raro. Quem você acha que deve ganhar essa discussão? Entende o ponto? A gente está num terreno agora que é mais arbitrário. Tá? É o que a gente considera raro, o que a gente considera comum. Na estatística, dentro da ecologia, se convencionou, apesar de terem discussões recentes sobre isso, de que proporções menores do que 5% são consideradas raras. Então, de acordo com os critérios que a gente usa em estatística em ecologia, 2,7% ele é menor que 5%, então ele seria considerado raro, beleza? Se a gente considera uma coisa rara, mas a gente obteve isso no sistema natural, naquele único evento, então, provavelmente, aquele efeito que eu estava medindo lá deve acontecer, entendeu o ponto? Então, no fundo, baseado nesse teste, o que isso está dizendo é que esse único evento que eu joguei e tirei esse valor aqui, de 8,17, indica que a minha macumba tem uma chance grande, né, de ter aumentado a chance de obter 8,17. Entenderam o ponto? Então, só para ficar um pouco mais claro, quais foram os passos que eu fiz aqui? Olha só, depois de jogar os dados, eu tive então os meus valores, que foram os valores que eu tirei em cada uma das 6 jogadas. São os dados brutos, tá bom? A partir desses dados brutos, eu calculei um valor que sintetiza os dados, que foi essa média de 8,17. Depois disso, o que eu fiz? Peguei um dado não macumbado e joguei esse dado 6 vezes e calculei uma média. Beleza? Então, eu tive uma média que basicamente representa o que está aqui nos dados brutos, só que agora com dado não macumbado. Então, vamos chamar isso de dado simulado, tá bom? E aí, eu repeti esse negócio 35 vezes. Ok? Então, a gente replicou isso 35 vezes e obtivemos 35 médias, tá? E aí, a gente calculou a chance da média de 8,17 ou um valor maior, mas improvável que 8,17 ocorrer nas simulações. Na realidade, isso aqui não aconteceu nesse caso. Guarda isso que eu vou falar disso de novo no próximo vídeo, tá bom? E aí, a gente tomou uma decisão. Galera, isso aqui que a gente fez foi um procedimento estatístico padrão, tá bom? Porque se eu for generalizar esse carai para um teste estatístico, todo teste estatístico vai fazer exatamente esses passos que a gente fez. Então, por isso que eu falei, se você... Tenta agora esquecer suas concepções religiosas, tá? A questão não é se você acredita ou não na macumba. A questão é se o resultado do teste indica para você que a macumba teve ou não teve efeito. Tudo bem? Se você entendeu esses passos e por que eu estou concluindo que a macumba aumentou a chance de eu tirar valores altos, você entendeu o teste estatístico. Tá? Então, eu vou ter mais um vídeo para explicar isso, com uma situação agora um pouco mais real. Mas antes, eu vou recapitular, então, em termos gerais, como é que a gente fez a brincadeira aqui. Então, olha só. Um detalhe que eu esqueci nesse slide. O que está aparecendo? Um detalhe nesse slide. Quando chega na tomada de decisão, basicamente, então, a gente vai ter duas opções, tá bom? Eu posso chegar à conclusão de que o valor é raro na simulação. Então, a primeira coisa que eu vou me perguntar, esse meu valor real, ele foi raro ou ele foi comum na simulação? Se ele foi raro, então a macumba deve ter aumentado a chance de saírem valores altos nos meus dados. Logo, a minha conclusão vai ser como funciona. Amei essa galinha de chifre. Eu procurei hoje, eu não acreditei quando eu achei esse caralho aí. Mas, se o valor, eu considerei que o valor é comum na simulação, então a minha conclusão vai ser de que a macumba não teve nenhuma diferença evidente em relação aos dados que foram simulados sem efeito dela. Logo, a macumba não funciona e a galinha está feliz sorrindo. Beleza? Então, generalizando todos esses passos para a lógica de um teste estatístico, todo teste vai seguir exatamente essa sequência. Então, como é que vai funcionar? Primeiro, a gente vai ter dados brutos. Aqueles dados que você foi lá no campo, morreu para coletar eles. Agora, na quarentena, não, você está com um conjunto de dados para trabalhar, tá bom? Depois que você tinha os dados brutos na mão, o teste ele vai pedir, você vai escolher isso, uma métrica, uma medida que sintetize os dados. O nome bonito, o termo técnico para isso é estatística do teste. Vocês vão ver que todo teste que eu vou mostrar para vocês vai ter a estatística do teste, tá bom? Que no nosso caso aqui foi a média, tá?
Depois, a gente vai ter que criar uma forma de simular como os dados vão se comportar sem o efeito de interesse. É aquele efeito que eu quero testar. Então, nesse caso, fui simular como os dados se comportariam sem a macumba. Vou recalcular a medida de síntese nesses dados simulados, beleza? E aí eu vou repetir esses passos 3 e 4, que é simular e calcular a média, várias vezes. Várias vezes, tá bom? É muito mesmo. Vocês vão descobrir que, na realidade, os testes clássicos, eles nem ficam repetindo os passos. Eles geram distribuições, presumindo que esses passos foram repetidos infinitas vezes. Mas a gente chega lá, tá? Depois eu vou calcular quantas vezes a medida da síntese dos meus dados reais, então essa síntese aqui, no passo 2, ou valores mais improváveis que ela, por enquanto aceita, eu vou explicar isso mais, ocorreram nessa simulação aqui. E aí, finalmente, eu tomo uma decisão, beleza? Então, gente, lembra disso. Se você entender essa lógica aqui, você vai conseguir entender todos os testes que eu vou mostrar. Se você não tiver entendido isso, você vai ficar agarrando em cada single teste que eu mostrar ao longo da disciplina, tá bom? Então, se não entendeu isso, a gente vai rediscutir isso no nosso encontro online para ficar mais claro para vocês, tá bom? Assista esse vídeo mais uma vez, por favor, porque isso é importante. É isso aí. Vou voltar para o meu frio de Paris aqui em Contagem. Thank you!